Fala aí, galera, tamo aí de volta. Falar hoje sobre o RJTV segunda edição. Queria começar dizendo o seguinte: vê se não parece, isso aqui é o Temer falando sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Mas não importa muito qual é o assunto não, o que importa é o seguinte: a maneira como ele fala, vê se não parece o Silvio Santos, gente. A alocação Ah, desses recursos para a intervenção federal. ainda mais quando ele faz assim, intervenção federal, igualzinho o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Muito igual o Silvio Santos, cara. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, vou ter que dar umas cortadas aqui no vídeo, porque eu tenho que ir para onde eu quero, para falar sobre o assunto que eu quero. Então, um pouquinho de paciência com meus cortes aí, porque não tem jeito. As cápsulas de pistola espalhadas pelo chão mostram que o tiroteio foi intenso durante a tentativa de assalto nesta lanchonete na rua Voluntários da Pátria. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Voluntários da Pátria fica em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, área nobre do Rio de Janeiro. Um metro quadrado carésimo, muito caro. E assim, muito conhecida no mundo inteiro, né? Tem muito turista que transita por aí. Então essa, mais uma vez, é a imagem do Brasil que vai lá para fora. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da tentativa de assalto. Testemunhas afirmam que o ferido é segurança pago pelos comerciantes daquele trecho da rua. Só que ele interrompeu para falar o seguinte, de novo, eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Tem muita gente, tem uma campanha forte aí falando que a gente devia andar armado para se proteger. Queria lembrar que a arma não protege você. O que protege você é colete à prova de balas, carro blindado, escudo. Isso protege. A arma não protege. A arma te dá a chance de reagir. Isso se você ficar vivo para reagir. Segurança, por exemplo, tomou um monte de pipoco, tomou uns tiros e sobreviveu, mas poderia ter morrido. Mais uma vez, não é que eu seja contra o armamento. Eu só acho que a motivação do armamento está equivocada. A arma não protege você. A arma te dá a chance de você reagir, se for assaltado, caso você continue vivo para isso. Não se esqueça, você que é a favor do armamento, não se esqueça disso. A arma não protege ninguém. Se a arma protegesse alguém, PM não morria. Como tem morrido um monte aí que a gente sabe, né? Botafogo parece estar vivendo uma viagem de volta no tempo. Para aqueles anos antes de 2008, quando o bairro era considerado inseguro. Aí veio a UPP do Morro Dona Marta e Botafogo virou um modelo de segurança. Aí a imprensa, a TV, né? Na minha opinião, essa é só uma opinião minha, não posso nem dizer que a TV, a Globo tá errada, não posso dizer isso. Mas na minha opinião, tá sim, prestando uma informação equivocada. Quer dizer, não é que seja equivocado, é que isso aí gera na população a ideia de que a polícia vai acabar com a violência. Não vai. Gera uma ideia equivocada na população de que devemos combater a violência com violência. Não adianta, não resolve. Os bandidos só ficam cada vez mais violentos. Não é que eu esteja defendendo bandido. Não é que eu não acho que eles tenham que botar a polícia na rua. Eu acho que tem que botar a polícia na rua sim. Eu acho que tem sim que combater o crime, claro. Mas eu acho que ter a ilusão de que isso vai acabar com a bandidagem, é o que acontece agora, esse repórter aí falando, que quando havia o PP de Dona Marta, o ambiente era mais seguro. Eu acho que ele está sendo muito superficial nessa análise. Não é que a UPP não tenha surtido o efeito, surtiu, tanto que realmente deve, se ele está falando aí, ele está mais bem informado do que eu. É porque realmente o nível de a criminalidade deve ter diminuído na época. Mas é bom, muito bom lembrar, convém lembrar que as UPPs não deram certo, que depois de um certo tempo a própria UPP começa a se envolver tanto na corrupção como na violência. É só lembrar um pouquinho aí de outros casos e tal. Enfim, estou só querendo dizer o seguinte: a Globo está dando uma informação que pode levar ao telespectador a uma conclusão muito superficial do problema. O problema da violência no Brasil não é que a polícia não tem que ir para a rua. Tem que ir, mas não vai resolver. O que vai resolver a violência no Brasil, eu vou falar mais adiante. São tempos que parecem cada vez mais distantes. A gente era feliz e não sabia. Porque, na verdade, os assaltos aumentaram muito. Tá muito difícil. Todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite tem assalto. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os roubos a estabelecimentos comerciais aumentaram 233% de janeiro para março. Então andamos com segurança, né? Com investimentos, a gente fica meio à mercê da sorte, né? Cada dia, né? Então, assim, somando tudo e subtraindo os exageros, né? Exagero não, né? As coisas que eu não concordo, o que o senhor aí, esse rapaz aí falou, tá certo.
realmente precisa de investimento. Só que não sei se investimento só no combate a crime vai resolver. Vocês vão entender isso numa outra reportagem mais adiante. Agora vamos seguir adiante aqui com a reportagem da senhora que foi morta num assalto na Tijuca. Imagens do circuito de segurança mostram 2 suspeitos numa moto e outro a pé. Um deles atira. Uma mulher tem... Olha isso. O jovem está aqui no meio da rua, com uma arma na mão. Então, nesse ponto, eu concordo. Tem que ter polícia na rua sim, para que esses marginais não ajam com tanta liberdade na rua. Eu estou dizendo que é surpreendente como é que está fácil ser bandido no Rio de Janeiro. Se houvesse no Rio de Janeiro, né, a prática do policiamento ostensivo, ou seja, a polícia está na rua o tempo todo antes que o crime aconteça, talvez esse jovem não se sentisse tão à vontade para sacar uma arma e trocar tiros no meio da rua, no meio de uma calçada, na Conde de Bonfim. A polícia identificou e agora procura os assaltantes. Brandon Rodrigues, Gabriela Costa e Luiz Soares de Paula somam 18 mandados de prisão. Essa é a questão, uma das questões principais do que eu estou falando. Como é possível 3 jovens, são muito jovens, dá para ver pelo rosto deles que são muito jovens. Como é possível 3 jovens, tão jovens, terem tantos mandados de prisão e estarem nas ruas? Vamos pensar um pouco. Mandado de prisão, quer dizer, ele foi para a cadeia, eles, né? Sei lá, os 3. Sem dúvida, os 3 foram para a cadeia, cumpriram sua pena e foram liberados para a sociedade. Em teoria, eles deveriam ter sido ressocializados, porque essa é a função, na ideologia do direito brasileiro, essa é a função da cadeia. Devolver o marginal, o meliante, o contraventor, o bandido para a sociedade. Quando ele volta para a sociedade, ele deveria estar apto a viver em sociedade. Só que, obviamente, eles não estão. Tanto que, somando os 3, dá 18 mandados de prisão. E aí é outra questão. Como eles podem estar nas ruas? E é disso que eu quero falar. Já houve uma época que estavam falando em reduzir a maioridade penal de 18 para 16. Eu não sou totalmente contra reduzir a maioridade penal. Na verdade, eu não sou nem um pouco contra, eu sou a favor. Bandido é bandido, tem que ser punido como bandido. Não importa se tem 16, 18, 17, não interessa. Como é que vamos falar em reduzir maioridade penal de 18 para 16 se nós não conseguimos manter nas cadeias os bandidos que já são mais velhos? Deu para entender? Não adianta prender um jovem de 16 anos se o de 21, 25, 30, 40, 50 continua nas ruas. Não é que eu seja contra, pode prender sim, claro que pode prender, pode, não deve prender sim, todo mundo, qualquer idade, tem que prender, tem que entrar em cana, tá? Passou a mão numa arma para assaltar, tem que entrar em cana, é a minha opinião. Só estou dizendo que não vai resolver. O que é que nós temos que discutir antes de discutir a redução de maioridade penal? Nós temos que discutir as leis brasileiras. Eu não sei como é que chama isso, tem um termo específico para isso no direito. Eu não sei se é o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, desculpe, ou Código de Execução Penal. Eu não sei exatamente qual é o código. Mas, enfim, para mim que sou leigo, não sou jurista, não sou advogado nem nada, posso falar assim, as leis precisam mudar. Então, um vagabundo como esse aí que está vendo na sua tela não pode estar solto. Enquanto esse vagabundo continuar solto, não podemos falar em redução de maioridade penal. Por quê? Porque a gente está aumentando, né, a quantidade de presos sem mudar a maneira como eles ficam presos. Deu para entender? Não vai adiantar você colocar mais gente dentro da cadeia se a lei permite que eles saiam de volta. Não vai adiantar, você vai ter mais gente entrando e saindo da cadeia. Não vai reduzir a violência, não vai reduzir o número de marginais nas ruas. É isso que a gente tem que debater. Primeiro, a pena. Quantos anos o cara fica preso? Segundo, a quantidade enorme de benefícios que o marginal tem. Um deles é o sistema de progressão de pena, que, na minha opinião, tinha que acabar. O sistema de progressão de pena é aquele que permite que o cara saia da cadeia antes do cumprimento total da sua pena. Vamos supor, o cara foi condenado a 15 anos de cadeia por, sei lá, assalto à mão armada. Botei 15 anos, tô chutando tudo, tá, gente? Eu não entendo nada de lei. Aí foi condenado lá, 15 anos. Vou botar 18 anos, para ficar mais fácil fazer a conta. 18 anos. Ele pode cumprir 1/6 da pena. 1/6. Quer dizer, ele foi condenado a 18 anos e pode cumprir só 3 anos. 1/6 de 18 dá 3 anos. Esse que é o problema. É isso que nós temos que debater.
Eu tenho visto uma divisão muito grande entre formadores de opinião, produtores de vídeo do YouTube e do Facebook também. Acho que estava na hora da gente se unir em prol de alguma coisa. Já falei isso em outro vídeo, em prol de alguma coisa que seja comum. O que é comum? Todos nós queremos reduzir, diminuir a violência. Então vamos atacar o ponto que é comum a todo mundo. Eu acho que todo mundo concorda que bandido bom é bandido preso, para não dizer morto, já que não tem pena de morte no Brasil. Então vamos falar disso. Vamos parar de falar em direita e esquerda, comunismo e capitalismo. Isso é uma bobagem, uma besteirada. Vamos para a parte prática do problema. O cara cometeu um crime que atente contra a vida, assalto à mão armada, mesmo que não haja uma vítima fatal, é um atentado contra a vida, porque ele pode sim matar alguém a qualquer momento. Então esse cara, na minha opinião pelo menos, tem que tomar uma pena forte, dura, e tem que ficar na cadeia. Ele não pode voltar para a rua porque ele teve bom comportamento, não. Bom comportamento é obrigação dele, porque se ele quer voltar à sociedade, se ele quer voltar ao convívio da sociedade, ele tem que ser sim um bom cidadão. Então nós estamos aqui invertendo os valores. O cara é premiado quando ele tem bom comportamento. Não, bom comportamento é obrigação, todo mundo tem que ter. Falei demais desse assunto, deu para entender, gente? Reduzir a maioridade penal, não sou contra, só não vai resolver o problema. Vamos falar sim em acabar com o sistema de progressão de pena e outros benefícios que o bandido tem. Por exemplo, os indultos. Sou radicalmente contra indulto para crimes violentos. Outra coisa. O sistema de redução de pena, o sistema de progressão de pena, pode ser aplicado sim, na minha opinião, para aquele cara que foi pego roubando uma laranja, uma galinha, um tablete de manteiga. Tudo bem. Agora, passou a mão numa arma para assaltar? Não tem progressão de pena para esse tipo de crime. Muita gente não concorda, mas é porque não pensa mais profundamente sobre o assunto. Não projeta isso para um futuro. Eu vou falar aqui que o problema da violência no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas especificamente no Brasil, especificamente mais ainda no Rio de Janeiro, é cultural. É isso mesmo, é cultural, é falta de cultura. Um jovem que não tem nenhum conteúdo na sua cabeça, ele está com a cabeça vazia e só vai entrar o que não presta. Porque eu digo isso, eu tenho um filho, desde que eu tive filho, eu sempre disse isso. A gente tem que ensinar sempre o que é certo para os filhos, porque o que é errado ele aprende sozinho. E é isso aí. Fazer coisa errada, tem um bando de gente para ensinar. Agora, fazer coisa certa é muito mais difícil. Até porque fazer o certo é mais difícil. Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Eu não vou ficar falando muito não, só vou falar o seguinte. A solução que eu vou propor não é para agora. A solução para agora, a solução imediata, é sim, polícia na rua, mudar o Código Penal, mudar as leis brasileiras e punir rigorosamente todo bandido que comete crime contra a vida. Então essas três coisas são imediatas. O que eu vou falar agora é para um futuro distante. É para um futuro muito, muito distante. É para coisa daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, eu não sou maluco. Eu não estou dizendo que isso aí vai resolver a violência do Rio de Janeiro agora, não. Isso vai resolver a violência do Brasil para o futuro. Isso é muito importante. Falta de professores. Eu tenho uma irmã que é professora. Não vou nem falar, não sei se é município, estado, também não interessa. Ela era, na verdade, ela já se aposentou. E a gente sempre teve discussões sobre isso. E ela falou uma vez que o plano... Eu não vou falar sobre o que é não, porque isso vai criar polêmica aqui no canal e eu não quero polêmica. Eu quero concordância, polêmica não. Enfim, a gente falava sobre um determinado plano. E ela falava que o plano é bom, o plano não era ruim não. Só que a execução foi ruim. E eu disse para ela o seguinte, eu só acho o seguinte, que não adianta ter plano. Vamos falar aqui, não vou falar de quem é, mas enfim, não adianta ter plano de construir escolas enquanto a gente não atacar o problema verdadeiro, que é o professor. A escola, o prédio, a escola, não ensina nada para ninguém. Quem ensina é o professor. Então, se você quer investir, se o político quer investir em educação, ele tem que investir no professor. E eu não estou falando só em dar aumento, não. Eu acho sim que o professor tem que dar aumento, sim. Mas sabe o que eu acho mais do que isso que os professores não vão gostar? Eu acho que os professores têm que ter uma outra formação. Na minha opinião, todo professor teria obrigatoriamente que ter na sua formação filosofia, sociologia e até antropologia. Minha opinião, eu acho que o cara, para preparar o ser humano para ser um cidadão, ele tinha que ter esses conhecimentos pelo menos, principalmente filosofia. Então, os professores não vão gostar de ouvir eu falar isso.
E alguns vão dizer, a gente tem filosofia. Tem não. Vocês têm uma passagem breve de filosofia no currículo de vocês. Mas se você pegar mesmo um professor para debater sobre assuntos filosóficos, questões filosóficas, ou sobre filosofia de modo geral, você vai ver que ele não tem conhecimento nenhum nessa área. O professor, para ele formar o aluno, ele tem que ser bem formado. Então é isso que eu quero dizer sobre investir nos professores. Não é só aumentar salário não, porque também não vai resolver. É aumentar salário, mas exigir formação. Olha que lindo que vai passar aí agora. É uma aluna comandando outros alunos. Olha o que eles vão falar. Somos alunos do Colégio Estadual Dr. Albert Stein. Nós estamos sem quantos professores? E quais matérias? Quantos tempos vagos? Para quantos dias de aula? Gente, é isso. Sabe, isso é tão revoltante ver isso acontecer, sabe? É um descaso tão grande, porque nós não estamos só impedindo que essas crianças tenham uma boa educação, não. Nós estamos fazendo algo muito pior do que isso. Nós estamos assassinando o futuro de uma nação. Sim, é isso mesmo. Estou sendo dramático, mas é isso mesmo. Nós estamos destruindo, implodindo o futuro de uma nação. É isso aí, é esse tipo de situação que gera os bandidos do amanhã. Porque uma geração inteira sem conteúdo, sem cultura, vai virar mesmo uma maquininha de fazer bobagem. É o que está acontecendo, gente. Não é só minha opinião, não. É só olhar. É só abrir os olhos e ver. O jovem não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se comunicar, não sabe se comportar. Não é culpa deles, não. Eu chamo de geração Facebook. Só sabem do que acontece no Facebook. Não sabem nada. Eu tive debate já com alguns jovens sobre assuntos diversos. E eles só sabem o que acontece no Facebook. Para mim, por isso que eu vou chamar de geração Facebook. Para mim, isso é muito ruim. Porque tem um bando de gente escrevendo um bando de besteira no Facebook. E como esses jovens não têm outro canal, outra fonte de informação, para eles o que está ali é o certo. E a gente sabe que não é. Não é que tudo que esteja no Facebook não preste, que seja errado, não é isso. Mas tem muita gente falando besteira por aí. Enfim, estou querendo dizer só que precisamos, antes de reclamar da violência, precisamos reclamar da péssima qualidade do ensino brasileiro. A péssima qualidade do ensino brasileiro é o gerador de todos os problemas da nação. Principalmente, ainda acima de todos, a violência. Porque, de novo, um camarada que não tem formação cultural, não tem cultura, não tem contato com música, poesia, filosofia, como foi falado ali, ele vai ser mesmo um bruto. Ele vai ser um cara grosseiro, um cara que é capaz de enfiar a mão na cara do outro por qualquer motivo, ou até por motivo nenhum. E é isso que nós estamos vendo no dia a dia. Me parece tão óbvio que eu não sei por que ninguém enxerga. Ou enxerga e ninguém fala, eu não sei. Prestem muita atenção no que essa mocinha vai falar aí agora. Porque quando a gente vai se preparar para algo ali, quando sair do ensino médio, ele não tem todo o conteúdo que é preciso para passar no concurso público ou até mesmo na faculdade. É isso, gente. Uma criança que não tem formação não vai a lugar nenhum. Aí depois vem um bando de demagogo, hipócrita, canalha, mau caráter, falar em sistema de cotas de universidade. Como que uma criança que não tem a base vai conseguir aprender o nível superior? Se ela não tem o nível intermediário, nem o inferior, porque a educação é ruim desde a sua raiz, desde a educação fundamental, se a criança não tem formação na educação fundamental, no ensino médio, como é que ela vai progredir no ensino superior? Então o sistema de cotas é uma hipocrisia, uma canalice dos políticos safados do Brasil. De novo, não é que eu seja contra o sistema de cotas. Eu sou contra o sistema de cotas da maneira como ele é. Na verdade, eu sou contra o sistema de cotas sim, porque não tem que ter sistema de cotas. O que tem que ter é uma educação de qualidade que garanta o acesso a todos os jovens à educação. A educação de qualidade, não é educação só para inglês ver, não. Tem que ser educação de verdade. Porque um jovem com educação, com ensino de qualidade, ele consegue sim passar num concurso, passar numa faculdade,
como é que fala, um vestibular, que hoje em dia acho que nem existe mais essa palavra, mas é isso aí. Ou seja, de 0 a 10, o Rio de Janeiro tem 3,6. É medíocre. É muito ridículo. Isso não é, tá falando que está estagnado, quer dizer que já está há muito tempo assim. E ninguém faz nada. Então você aí que estuda no Santo Inácio, que seu filho estuda no Santo Inácio, no Santo Agostinho, no Pense, no, como é que é, na Opção, tem uma pancada de colégio bom pra cacete no Rio de Janeiro. Tem um montão, custa muito caro, todos eles custam muito caro. Tem um colégio em Botafogo, eu não sei o nome, Maria, não sei o que lá, é um colégio alemão, carésimo, muito bom também. Então você que tem seus filhos aí nessas escolas, quando você reclamar da violência, lembre-se disso. Lembre-se de que o rapaz que está assaltando você, ele provavelmente veio de uma escola pública. Não estou defendendo o marginal. Sou radicalmente contra essa ideia de que, coitadinho, ele foi injustiçado pelo sistema, por isso que ele assalta. Não, não é esse o meu pensamento. Só estou dizendo que isso é um fato. Uma coisa é você querer desculpar uma atitude errada, outra coisa é você não reconhecer o fato. Eu não desculpo a atitude errada. Assaltante tem que entrar em cana. Não importa se ele foi pobrezinho, se a escola é ruim, não interessa, tem que entrar em cana. Isto não significa que a gente não possa reconhecer o fato de que ele está assaltando porque as perspectivas de vida dele são péssimas. Vocês estão entendendo que são duas coisas distintas? Isso não é... Falei isso com meu filho uma vez, fiquei muito chateado que ele falou que eu estava defendendo bandido. Não estou defendendo bandido. Mas você não reconhecer que isso aí é o gerador da violência, para mim, você está sendo muito superficial. Então, da próxima vez que você fizer uma passeata lá em Copacabana, pedindo paz, lembre-se de pedir também qualidade na educação, no ensino público. Prestem muita atenção nessa mocinha aí. Olha que criança linda. Olha que menina linda. Que futuro brilhante que essa criança poderia ter. Olha a maldade que é. Eu cheguei a chorar vendo essa reportagem. Olha a maldade que é, a crueldade que é. O que estamos fazendo com o futuro dessa criança linda. É uma boneca, é uma coisa linda, inteligente, podia ter um futuro brilhante. Mas olha o que ela vai dizer. De novo, não estou defendendo bandido, não. Mas não abrir os olhos para isso aí, não reconhecer esse fato, é ser muito superficialista. Não é possível que as pessoas não consigam ligar uma coisa a outra. É claro que a violência aumenta à medida que a miséria aumenta e à medida em que o descaso com o futuro da nação também aumenta. O futuro da nação que eu me refiro são esses jovens, os adolescentes, as crianças do Brasil que estão sendo maltratadas, que estão sendo abandonadas diariamente. Bom, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, que o vídeo já ficou muito longo. Eu só queria reiterar o que essas duas senhoras falaram pelo final. Que realmente o aluno que não está numa carteira, no meu tempo chamava de carteira, numa cadeira de sala de aula, ele vai estar num banco, numa sala de réu. Eu não estou dizendo que vai ser assim, não. Realmente, tem gente que passa por tudo e não vira bandido. Outra coisa, também não estou defendendo bandido. Virar assaltante é errado. Se é errado, tem que pagar pelo erro. Pagar pelo erro é entrar em cana. Então não é porque o cara não teve oportunidade na vida, que a escola é ruim, que o ensino é ruim, que não tem professor, que as escolas estão abandonadas. Não é por isso que ele tem o direito de assaltar. Não estou dizendo isso, não deturpe minhas palavras. Acho muito bom que entrem em cana. Acho muito bom que venham a ser presos. Mas isso não impede que eu reconheça o fato de que a violência acontece principalmente ou muitas vezes por conta da péssima qualidade da formação cultural do jovem. Nem é o ensino em si só, sabe? Tem mais coisas. Toda a formação cultural do jovem, inclui o ensino também.
E por último, que a defensora pública fala ali, que sim, a educação funciona assim como uma espécie de escudo contra a violência. Não é que ela vá parar a violência imediatamente, como eu falei lá no começo do vídeo. Mas sem dúvida que uma pessoa, um ser humano com mais bagagem, o cara que tem contato com clássicos da literatura, com poesia, com música de boa qualidade, enfim, com tudo que é cultural, manifestação cultural de qualidade, essa pessoa geralmente tem uma dificuldade maior para um ato de violência, para um ato de vandalismo, para enfiar a mão na cara de alguém. É mais difícil você dar um soco no escondo de alguém quando você tem uma base, um conhecimento, uma formação cultural melhor. Isso é minha opinião. Não é só a minha opinião, é a opinião de muita gente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, queria que vocês pensassem sobre isso. Da próxima vez que a gente pensar em fazer um movimento pela paz, vamos pensar também, em paralelo com esse movimento pela paz, fazer um movimento pela qualidade no ensino, pela qualidade da educação dos nossos jovens. Estou me tornando repetitivo, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Depois de se inscrever, não esqueça de tocar no sininho para receber informação sobre os novos vídeos. E se você achar que eu mereço, se achar que o vídeo foi bom, clica aí no like, dá um like aí. Lembrando que tem aí, agora, daqui para o final, vai aparecer um link para o meu site. Visitem o meu site. Se acharem que eu mereço, façam uma doação. Na verdade, doação não, porque no Brasil não pode fazer doação. Pessoa física não pode receber doação. Pelo menos não pela internet. Façam uma compra de um dos meus produtos virtuais. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fui!